Muito boa tarde, senhoras e senhores. É sempre um prazer inenarrável estar com vocês. Nós vamos dar início aqui a mais uma bateria número 9. E nessa bateria número 9, a gente trabalha também as modificações trazidas pelo pacote anticrime. Vou botar na sua tela para a gente não ter problema aqui a nossa bateria número 9, tá? Quem entrou agora, quem não sei que dia que vai estar assistindo essa aula, agora nós estamos ao vivo, mas não sei se você vai assistir essa aula gravada. É interessante que você depois, uma aula não é requisito para outra, tá? A gente está sempre, a aula ela é autoexplicativa, tá? Não precisa do conhecimento anterior para resolver os exercícios do dia, tá certo? Mas é importante que você dê uma maratonada nas primeiras aulas, salvo engano, já são 20 aulas que estão lá. Eu preciso colocar só a última aula, que eu ainda não coloquei, mas eu vou colocar para vocês a última aula, para colocar em dia, dar uma maratonada. Todos os materiais estão lá no seu Classroom, tá bom? Todas as aulas estão lá no seu Classroom. E vamos lá, tá? Abriu na tela de vocês aí, bateria número 9? Abriu, Fabi. Show. Vamos lá, questão número 1 da bateria número 9 diz o seguinte: de acordo com a lei número 13869 de 2019, que lei é essa, senhores? Que lei é essa? Lei de abuso de autoridade, né? Que regula o processo de responsabilidade nos casos de abuso de autoridade, assinale a alternativa correta. Aí ele fala, letra A. A lei de abuso de autoridade possui delitos de ação penal privada. Senhores, olha só, vamos arrumar aqui. Essa alternativa é uma alternativa errada. E eu vou colocar aqui em negrito, em vermelho, tá? Coloquem aí os crimes da lei de abuso de autoridade. São todos crimes de ação penal pública incondicionada. Então, ela é pública, incondicionada, tá? Todos os crimes são crimes de ação penal pública incondicionada. Esse número 1 ainda, beleza? 2, a letra B diz o seguinte: a lei 13.869 possui delitos omissivos próprios. Pessoal, a lei, vamos fazer aqui só para a gente entender o que é o crime omissivo próprio para o crime omissivo impróprio. Muita gente confunde. Olha só. Abra para mim lá o Código Penal. Ou então não, a própria lei 13.869. Vai lá na lei 13.869. Pega o artigo 12 da lei. Vocês já estão com ela? A lei de abuso de autoridade é aberta? Já estão com ela aí aberta? Pega o artigo 12 da lei 13.869. No artigo 12, alguém está com ela aí? Abriu ela? Ainda não? Eu vou ler para você o que está falando no artigo 12. No artigo 12 da lei, ela diz: deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos 6 meses a 2 anos e multa. Olha só. Meu óculos embaçou, que eu não desembacei mais, vou nem usar. Presta atenção aqui. O crime omissivo próprio é aquele crime que ele prevê uma conduta omissiva. Fabi, óbvio, né? Óbvio? Não é óbvio, tá, pessoal? Por exemplo, crime de omissão de socorro, né? Deixar de prestar socorro à criança, enfermo, quando possível fazê-lo, sem colocar em risco a sua integridade, omissão de socorro. Se não me engano, artigo 135 do Código Penal, tá? Agora, presta atenção que nós temos o artigo 13 do Código Penal, que ele demonstra as circunstâncias de relevância penal da omissão. As condutas omissivas que têm uma relevância para o direito penal. Ali, pessoal,
eu não tenho uma circunstância em que a própria lei me demonstra essa conduta omissiva. Mas ele faz com que eu responda como se eu tivesse causado o resultado, se eu estivesse numa situação de garantidor. Se eu estiver numa situação de garantidor. Quer ver? Abra lá o Código Penal no artigo 13. Olha lá. Código Penal, artigo 13. Ele diz o seguinte, lá no parágrafo 2º do artigo 13. Ana Cristina, tá aí com o seu código aberto? Tô sim, Fabi. Lê para mim aí o parágrafo 2º do artigo 13, por favor. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. B. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. C. Com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Olha só, você já viram aquelas situações assim, eu não gosto muito, né? Eu não gosto muito que o meu filho vá dormir na casa de coleguinha. Muito difícil eu trazer filho dos outros aqui para casa para ficar sobre a minha responsabilidade para dormir aqui, né? Por quê? Porque nesse momento, pessoal, eu de alguma forma estou assumindo a responsabilidade de impedir qualquer resultado com aquela criança. Então, por exemplo, imagina que eu trago, né, uma filha de uma amiga para dormir aqui em casa. Não, pode deixar que eu cuido, deixa, vai brincar com meu filho. Essa criança acorda no meio da madrugada, né? Eu deixei, por exemplo, a minha arma, onde eu sempre deixo aquela criança vai lá, tudo bem que é um crime próprio aí, vamos pensar em outra coisa. A criança cai dentro da piscina, porque eu não tranquei a porta, porque eu não tenho mania de trancar a porta, porque meu filho já sabe que ele não pode ir para a piscina à noite, a criança se afoga. Pessoal, naquela circunstância, a minha omissão ela é penalmente relevante porque eu tinha o dever de evitar o resultado. Porque eu tinha, pessoal, eu assumi a responsabilidade de impedir o resultado. É o caso da babá. A babá, pessoal, ela assume uma posição em que ela tem que evitar a ocorrência do resultado. Então, você está olhando uma criança, aí, de repente, você fica no celular. Você está no celular. A criança cai dentro da piscina, você responde como se você tivesse causado aquele resultado. Quando, na verdade, você se omitiu. Como eu não tenho uma conduta prevista no Código Penal que fale o seguinte, olha, a babá que fica no celular e a criança morre afogada, crime de omissão. Não. Eu vou ter aquela conduta, tá? Que eu vou ter que fazer a subsunção com o artigo 13, por quê? Porque eu tenho uma relevância na omissão. A omissão, ela é penalmente relevante quando eu tenho uma pessoa que assumiu a responsabilidade de evitar o resultado. Ou quando, por lei, olha aqui, tenha por lei cuidado, proteção ou vigilância. É o caso do pai, é o caso da mãe. Quando o seu comportamento anterior criou o risco da ocorrência, já viram aquela brincadeira sem graça de empurrar alguém na piscina? Muito bem. Imagina que a Pamela, brincando, empurra a Karine na piscina. Nem a Pamela nem a Karine sabem nadar, só que a Pamela não sabia que a Karine sabe nadar. Nessas circunstâncias, pessoal, o que acontece? Olha só, a Pamela, vamos lá, a Pamela, independente dela saber nadar ou não, a Karine não sabe nadar. A Pamela tem a obrigação de pular na piscina para salvar ela. Só que ela ficou paralisada, ela não entendeu o que estava acontecendo, ela entrou em choque, era uma brincadeira, ela colou as placas, como a gente diz. A omissão dela é penalmente relevante, ela vai responder pelo resultado, ok? Por quê? Porque com o comportamento anterior, ela assumiu o risco da ocorrência do resultado. Então, esse artigo 13, essas condutas, essas omissões que são penalmente relevantes, nós damos o nome de crimes homicídios impróprios. São situações de omissão que são relevantes para o direito penal, que eu não tenho um artigo próprio para aquela conduta, mas eu faço uma subsunção com o artigo 13, ok? Então, a mãe que tá no celular, a criança morreu afogada, a babá, a mesma coisa, aquele que empurrou na piscina, ok? Eu não tenho um artigo próprio. Isso são crimes homicídios impróprios. Eu atribuo a ele a ocorrência do resultado como se ele tivesse praticado a conduta. A conduta. Agora é diferente. Você passa por uma situação de acidente de carro.
Você passou do lado, você viu que tem vítima, você falou assim, bicho, eu não vou nem chegar perto, vou fazer com que eu nem vi. Muito bem, você vai responder pelo crime do artigo 135. Olha lá no Código Penal. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo, sem risco pessoal à criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pode ir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Vocês estão vendo aí? Que eu tenho um tipo penal demonstrando a minha omissão? Eu estou diante aí de um crime omissivo próprio. Então, quando eu já tenho a previsão da omissão tipificada na própria lei, com pena, com o seu preceito primário e secundário estampado já, eu digo que são crimes omissivos próprios. Agora vamos lá na lei de abuso de autoridade. Pega o artigo 12 da lei de abuso de autoridade. E lá no artigo 12 ele fala: deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal, pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Aí eu tenho ainda, né? Deixar de comunicar imediatamente a execução de prisão temporária, deixar de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa, deixar de entregar ao preso no prazo de 24 horas a nota de culpa. Vocês estão vendo que a própria lei de abuso de autoridade já tipificou, já trouxe a previsão de situações de omissão. Isso, o deixar de fazer é omissão. Agora, com base no que eu te falei, a lei de abuso de autoridade, ela prevê crimes omissivos próprios ou crimes omissivos impróprios? Próprios. Próprios, muito bem, próprios. Crimes omissivos próprios, tá? Por quê? Porque ele prevê essa conduta. Se ele trouxer essa situação lá do artigo 13, da relação de causalidade, da omissão penalmente relevante, nós trataríamos como os crimes omissivos impróprios. Vamos lá, letra C, para ver o que na C está errada, né? Na letra C, ele está dizendo o seguinte: todos os crimes. Não. Existe na Lei 13.869 forma culposa do delito de abuso de autoridade. Pessoal, eu acredito que eu já tenha falado para vocês o seguinte. Olha aqui que eu vou anotar aqui. Todos, repita comigo aí em casa, todos os crimes da lei de abuso de autoridade são dolosos. Eu não tenho nenhum crime culposo. Repita aí, porque quando você repete, Lais, você repetiu em voz alta, quando você repete, o seu subconsciente vai gravar aquilo, entendeu? Vai gravar. Pessoal, eu sei que concurso público não é fácil a repetição. E repetir 1000 vezes coisas que você acha simples, não é fácil. Mas repita aí comigo, vai ficar mais simples agora. Todos os crimes de abuso de autoridade são dolosos. Espero que tenha repetido aí. Vamos lá, letra D, de Deus, né? Só Deus, né? Show, Paula. Segundo a Lei 13.869, o abuso de autoridade sujeitará o autor apenas a sanções penais? Não, né? Vai lá no artigo 6º. Artigo 6º da Lei de Abuso de Autoridade. Artigo 6º da Lei de Abuso de Autoridade. Grifa esse artigo 6º aí. Vocês estão com a lei aberta, né? Eu vou esperar. Cadê? Laís, está com a lei aberta, Laís? Não, eu tô com aquele material do Beabá aberto. Ah, tá. Muito bem. Vamos lá. Quem está com a lei aberta para ler para mim o artigo 6º? Mas deve ter aí, Laís, não tem não? As penas previstas Boa. As penas previstas nesta lei serão aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis. Boa. Então, eu tenho civil e administrativa. Tá? Vou colocar de vermelho aqui. Tá? Então, não é só sanções penais. Letra E. Não constitui crime de abuso de autoridade decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida. Pessoal, artigo 10. Além de ser crime, ainda tem uma pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. É crime sim, tá? Então, vou colocar aqui detenção
de 1 a 4 anos e multa, tá? Opa. Eu preciso que vocês leiam. Hoje, pessoal, é engraçado, né? Eu não sei se eu tenho uma visão um pouco deturpada do ensino para concurso, do coisa. Eu vi um professor falando o seguinte, ele resolvendo, né, as questões, aí ele falava assim, olha, isso aqui não tem o que falar, é o artigo 41 da Constituição Federal. Eu não vou ficar lendo aqui, porque vocês não me pagam para ler, vocês me pagam para ensinar. Gente, eu não sei. Eu gosto de ler a lei, mesmo quando eu estou dando aula. Eu não sinto que eu tô ganhando dinheiro de vocês de forma à toa, não. Porque eu acho que você ler junto, você falar, né? Enfim, eu não sei se estou ficando doida, né? Mas, assim, eu gosto de ler, eu vou continuar lendo a lei junto, mesmo durante a aula, né? Ler os artigos, ler a lei, porque eu acho que isso vai fazer entrar na sua cabeça, né? Da repetição. Às vezes você vai falar assim, prof, eu lembrei foi da tua voz me gritando na hora da prova. Ainda Eu mais acho que a também. banca, Eu a acho Diga, banca Léo. foca muito, né, na letra de lei. Muito, demais. Gabarito da questão, então, letra B de bonitas, tá? B de bonitas. 2 diz o seguinte: não constitui crime previsto na Lei 3.869, pessoal. Lei 3.869, crime de abuso de autoridade. Galera, é o seguinte, a lei de abuso de autoridade vai despencar, é modificação demais. Ela vai vir, você pode decorar essa lei, você pode ficar louca, ler 1000 vezes. Olha só, a letra A diz o seguinte: requisitar instauração ou instaurar procedimento investigativo de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém, à falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa. Quer dizer, se instaurar inquérito policial à toa. É crime na lei de abuso de autoridade? Sim. Inclusive, está lá no artigo 27, tá? Vai lá para mim, alguém lá no artigo 27, por favor, e leia esse artigo, me diz qual é a pena. Vai lá, Ana Cristina. Só a pena que tu queres? Não, quer ler o artigo todo. Requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém, à falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Então, detenção, 6 meses a 2 anos e multa. Fabi, por que você está colocando essas coisas? Gente, porque a OCP, sabe quando te vê um negócio e fala assim, gente, eu acho que esse pessoal vai cobrar, dentro até das modificações, assim, até as leis que foram bastante modificadas, eu dei para mim que a OCP vai, em vez de cobrar a grande modificação, vai cobrar a pena. Absurdo, mas eu acho que vai. A B diz o seguinte: inovar artificiosamente no curso de diligência, de investigação ou de processo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade. Pessoal, isso aí é o que está lá no artigo, olha aqui, ó, artigo 23. Alguém me fala lá qual é a pena do artigo 23, por favor. Detenção de 1 a 4 anos e multa. Detenção de 1 a 4 anos e multa. Show! Olha aqui a letra C. A letra C diz: proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito. Galera, isso aí é o que eu tenho lá no artigo 25, tá? Qual é a pena do artigo 25, pessoal? Detenção de 1 a 4 anos e multa. Boa. Boa. Vamos lá? Olha a letra D. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial. O que está aqui? Instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe o que sabe
de que sabe o inocente. Isso daí, pessoal, não é crime de abuso de autoridade. Isso aí é denunciação caluniosa. Tá? Isso aí é denunciação caluniosa. Anote no seu caderno, tá? Aí é importante a gente ver algumas coisas. Esse aqui é o nosso gabarito. Não é crime na lei de abuso de autoridade. Só ver a letra E antes da gente ir para as outras. Antes da gente falar outras coisas aqui. E a letra E, pessoal, diz prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo com o fim de prejudicar o interesse de investigado. Galera, isso daí é o que está no artigo 29. Leiam para mim aí qual é a pena do artigo 29, por favor. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Perfeito. Artigo 29. Agora, olha só. Algumas coisas são importantes, pessoal. Nós vamos ter aqui, ó, a calúnia. A calúnia, ela está lá no artigo 138 do Código Penal. Nós vamos ter, pessoal, denunciação caluniosa. Anote aí. A denunciação caluniosa está lá no artigo 339 do Código Penal. Nós vamos ter a comunicação. Olha só, é importante saber essa diferença. Comunicação falsa de infração penal. Aqui, pessoal, nós estamos lá, artigo 340, tá? Do Código Penal. E nós vamos ter a autoacusação falsa de crime, que está lá no artigo 341 do Código Penal. Vamos abrir cada um desses artigos, só para a gente ver um pouquinho a diferença deles, porque pode ser cobrado na nossa prova. Olha aqui o artigo 138 que ele fala. Imputar a alguém falsamente fato definido como crime. Detenção de 6 meses a 2 anos, tá? Aqui, pessoal, não tem o movimento do aparato estatal. Aqui, essa imputação, ela não vai acarretar uma medida estatal, ou seja, inquérito policial, nada disso. Eu simplesmente falo, a Laís matou fulano, tá? Mas aí eu estou imputando falsamente algo definido como crime, tá? E que eu sei que é falso. Agora, olha a denunciação caluniosa, artigo 339. Vamos lá? Artigo 339. Olha o que ele fala. Aqui já é diferente. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo administrativo, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que sabe inocente. Reclusão de 2 a 8 anos. Vou colocar aqui, ó. Reclusão de 2 a 8 anos e multa, tá? Vou deixar aqui de preto. Olha lá, no artigo 138, pessoal, volta lá. No artigo 138, a pena é de detenção de 6 meses a 2 anos. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Beleza? Tá aqui. Olha lá, a comunicação falsa de infração penal, artigo 340, de crime ou de contravenção penal. Olha aqui. Artigo 340 diz, Código Penal, provocar a ação de autoridade comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. É muito sutil a diferença. E o que a gente vai entender aí? O que nós vamos ter que fazer? Simplesmente lembrar o que o próprio artigo fala. Porque ele não vai te cobrar isso num caso concreto, assim, tá? E olha, 341, acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outrem. Detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Ou multa, perdão. Ou multa. Diga lá, Fabielle. Aí no comunicação falsa é ou multa. Ou multa, beleza. Deixa eu colocar aqui. Opa, valeu, gata. Ou multa, show, gosto assim. Né?
foi o corretor, porque tu sabe que eu não erro nunca, né, Fabielle? Foi o corretor, né? Com certeza. Absoluta. Certíssima. Nunca erra a prova, senhora. A gente nunca erra, né? Professor nunca erra, né? A gente é que Não. se enganou de ter achado que... Vocês lembram do professor Girafales uma vez? Ele falou assim, eu nunca me enganei. A única vez que eu me enganei foi quando eu pensei estar enganado. Nunca esqueci isso, gente. Mas é claro, é uma brincadeira, né? Mas olha só, prestem bem atenção então nessas diferenças, anotem. Na denunciação caluniosa, na comunicação falsa de infração penal, na comunicação de autoacusação falsa, pessoal, aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter o aparato estatal sendo mexido. Eu vou comunicar isso à polícia, isso vai dar alguma coisa. Fabi, a diferença da denunciação caluniosa para a comunicação falsa de infração penal. Na denunciação caluniosa, anotem aí, eu denuncio alguém específico. Na comunicação falsa, eu não tenho alguém específico, tá? Ou eu imputo isso a uma pessoa imaginária, ou uma pessoa fictícia, mas lá na denunciação caluniosa eu tenho uma pessoa específica. Agora, na calúnia é crime contra a honra, né? Eu simplesmente falo, Fabiela aprontou tal coisa, né? Que seja crime, óbvio. Porque senão não é, pode ser no máximo uma difamação. Mas então tomem bastante cuidado com isso daí, tá? É bom que a gente vai entrando numa questão, vai falando da outra, né? A gente vai sempre conseguindo fazer. Não é à toa que isso aqui é um intensivo, né? Vamos gabaritar, em nome de Jesus, penal, processo penal e legislação. Vamos lá. Vitinho, ex-funcionário de uma empresa de fornecimento de energia elétrica, vestindo o uniforme antigo da referida empresa, foi até a casa de Dalvino no dia 18 de janeiro de 2020, dizendo que estava ali para receber os valores da conta mensal de fornecimento de energia elétrica. Acreditando em Vitinho, Dalvino pagou os valores a ele. Entretanto, o único intuito de Vitinho era obter vantagem ilícita para si em prejuízo de Dalvino. Dalvino, no dia 24 de janeiro de 2020, se dirigiu até a delegacia na qual você atua como autoridade policial competente. Receba. Preciso nem ser autoridade, professora. Eu posso ser, senão, investigador, escrivão, papiloscopista, qualquer lugar. Amém, amém. Amém, né, prof? Amém. No intuito de tomar as providências cabíveis no presente caso. Levando em consideração que você é autoridade competente, não tem problema. Às vezes o escrivão ele manda mais na delegacia do que o delegado. Ele às vezes é mais importante, não sabia disso? Fica sendo delegado, mas eu falo logo, pelo amor de Deus, deixa o escrivão aqui. O delegado deixa ele para lá. Mas o escrivão, pelo amor de Deus, não pode ficar sem. É correto afirmar que Vitinho cometeu que crime? Gente, olha só. Primeiro de tudo, a gente confunde muito o estelionato com furto mediante fraude, tá? O furto mediante... Mas são coisas que eu não vou poder confundir. Por quê? Na fraude, lá no furto mediante fraude, pessoal, a ideia é que eu engane a pessoa para eu fazer com que ela diminua a vigilância dela sobre o objeto que eu quero subtrair. Entendeu? Eu vou, o bem, ele vai ser tomado da esfera da vítima, tá? Mas ela não vai perceber que ela está sendo furtada. Professora, todo furto é assim. Tá, tudo bem. Mas assim, no furto mediante fraude, eu vou enganá-la para que ela não veja que eu estou subtraindo a coisa dela. E no estelionato? No estelionato, a fraude vai ser para fazer com que a pessoa incida em erro, tá? E que ela te entregue de forma espontânea o objeto. Então, presta bem atenção. Tanto no furto mediante fraude, quanto no estelionato, eu estou enganando a vítima. Numa, eu engano a vítima para eu subtrair a coisa. Na outra, eu engano a vítima para que ela me entregue a coisa. Nesse caso aqui, o Dalvino fez o quê? O Dalvino se vestiu com a roupa da selva, né?
Energia elétrica aqui do Pará é a CELPA. Aí em Minas, Carine, a CEMIG, né? Vestiu com a roupa da CEMIG ou da CELPA. Foi lá e falou, olha, eu sou funcionário da CELPA, eu vim que recebeu. Ah, mas não é no banco, não. Olha, nessa história de pandemia, os bancos estão muito cheios, então a gente está indo na casa de cada pessoa. Ah, é verdade? Não, então receba aqui. Eu paguei. Essa situação aí, pessoal, é estelionato. Só que eu quero, pessoal, uma coisa de vocês. Vocês estão vendo aí que eu tenho uma data? Presta atenção. Que dia que foi que o Dalvino procurou? Olha aqui. 24 de janeiro. Alguém lembra alguma coisa dia 24 de janeiro? Pacote. 24 de janeiro é depois de 23, né, prof? Ou seja, o pacote anticrime. E o que o pacote anticrime fez com o crime de estelionato? O artigo 171. Vá lá no artigo 171, por favor. Artigo 171, senhores. Lá no artigo 171, parágrafo 5º do artigo 171, ele diz: somente se procede mediante representação. Ou seja, o pacote anticrime tornou o crime de estelionato crime de ação penal pública condicionada à representação. Beleza? Agora, leiam as alternativas aí que está na sua tela e me diga qual é a resposta que você marcaria. Eu marquei A. Marcou A, né? Quem mais marcou a A? Olha só. Vocês entenderam por que é o estelionato ou por que não é furto mediante fraude? Não entenderam? Sim. Beleza. Vocês entenderam aí que o crime de estelionato agora é um crime de ação penal pública condicionada à representação, a não ser que seja contra a administração pública, criança, adolescente, pessoa com deficiência, maior de 70 anos ou incapaz. Agora eu vou dar outro exemplo para ti e tu vai me dizer se isso é furto mediante fraude. Eu estou muito estressada. TPM esse mês acabou comigo, né? Fiquei muito estressada, dei piti. E aí, a Ana Cristina, eu tô aqui desabafando com a Ana Cristina vira para mim e fala assim, Fabi, você já ouviu falar em hipnose? Falei, já. Fabi, isso é tão relaxante. Isso é maravilhoso. Eu falei, é mesmo? Onde faz? Não, eu tô fazendo. Vamos lá em casa que eu faço em você. Chego lá na casa da Ana Cristina, a Ana Cristina faz uma sessão de hipnose em mim. Eu fico hipnotizada, quando eu era criança eu falava hipopotizada, né? Eu fico hipnotizada e a Ana Cristina, ela tira da minha mão uma pulseira minha de ouro, tá? Ela subtrai de mim uma pulseira de ouro. Muito bem. Pergunto-lhes, nós estamos diante de qual crime? Vou te dar algumas opções. Vocês estão ouvindo barulho aí? Tá passando um carro de som. Deixa ele passar aqui. Não, ele parou aqui na frente de casa. Não dá para ouvir, não, professora. Ah, show. Então, beleza. Presta atenção, então. Nós estamos diante, então, de qual crime? A Ana Cristina cometeu que crime? Furto mediante fraude. Furto. Acho que furto devido à confiança qualificado. Não estava hipnotizada? Furto qualificado pelo abuso de confiança? Pode ser? O furto qualificado pelo abuso de confiança? Vamos lá. Qual crime ela cometeu? Vou só perguntar. Ela cometeu o crime de furto? Não. O que ela cometeu, Fabienne? Eu vou no roubo. Essa minha garota, minha amiga. É roubo, senhor! É impossibilidade de resistência, né, professora? Ai, caramba. Claro que é roubo. Pamela, eu tava quase
te dando um soco. Se tu estivesse aqui, Pamela, eu ia te dar um soco quando você falou que era furto. Boa, isso é... Brincadeira, eu não ia dar soco em ninguém, tá? É roubo, pessoal. Leia para mim o artigo 157, por favor. 157. É bom que na prova a gente lembra logo desse soco. Ai, ô, gente, eu dei aula uma vez e aí alguém errou. E a pessoa, quando ela errou, ela falou com tanta convicção e ela falou bem perto de mim. Aí falou um palavrão, né? Não vou repetir aqui. Mas eu falei, tá, não sei o quê, de repente... Aí ele falou, meu Deus, eu nunca mais vou me esquecer desse palavrão na minha cara, professora. Eu nunca mais erro nisso. E nunca mais erro isso mesmo. O artigo 157 diz, todo mundo acha que o roubo é só quando eu uso violência ou grave ameaça, mas não. Olha aqui, ó. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outra mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Ou depois de havê-la de qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Gente, quando... Fabi, isso é violência imprópria? Não é tá aí, violência imprópria. Mas não é o roubo impróprio. Não é o roubo impróprio. Roubo impróprio é o parágrafo 1º, né? É roubo próprio com violência imprópria. Justo. Aí, pessoal, o que você vai fazer? Toma muito cuidado. Nessa circunstância, você está diante do crime de roubo. E, gente, essa questão caiu em várias provas. Várias provas. Ela é questão recorrente. Eu ainda aposto numa questão como essa. Muita gente vai no furto mediante fraude, furto com abuso de confiança, roubo impróprio, diga lá. É igual a questão de Rupinol, né? Isso. Mesma coisa, é roubo. É o roubo, tá? É o roubo. Certo. Galera, não vamos errar nisso, tá? Não vamos. Furto mediante fraude, tá? Furto mediante fraude. Eu vou enganar a vítima para subtrair ela. Eu vou enganar ela para diminuir a vigilância que ela tem sobre a coisa. No estelionato, eu vou enganar ela. A fraude vai ser para a vítima incorrer em erro e me entregar alguma coisa. E lembra lá que no roubo não precisa ser necessariamente só violência ou grave ameaça, mas eu posso também reduzir a impossibilidade de resistência da vítima. Me lembro muito bem dessa questão, que ela colocou como alternativa furto mediante fraude, furto com abuso de confiança, roubo próprio, roubo impróprio. Não, é o roubo próprio, é o roubo do caput, tá? Gabarito dessa questão aí, então, letra A, né? Saímos aqui, estelionato, ok? Aí aqui a letra B falou, é crime de ação penal pública incondicionada? Não, ela é condicionada à representação, tá? Enfim, vamos lá, próxima questão. 4 diz o seguinte, tá? A 4 diz assim, que considere o Código de Processo Penal quanto às medidas cautelares. Fabiana, tá tudo misturado? Tá, porque aqui tá misturado legislação, penal, processo, aqui é pacote anticrime, tá? Se tiver só tempo para estudar uma coisa da sua vida, você vai estudar só pacote anticrime. Só pacote anticrime. Prof. Oi, meu amor. Em relação à questão anterior, se a data do fato tivesse sido antes da lei... O fato foi antes, Pamela. Sim, não tem problema se for antes ou depois. Não, porque é uma vai ser modificação. imprescindível. Não. Olha, presta atenção. Nós estamos com uma discussão muito grande com relação a isso. Nós tivemos um juiz, salvo engano, em Minas Gerais, que ele determinou que todos os processos que estariam de estelionato fossem remetidos novamente para as vítimas falarem se elas queriam representar ou não, sob pena de exclusão excluir a punibilidade, né? Podia precluir, enfim. E aí considerou a representação como condição de prosseguibilidade, condição para prosseguir no fato. Só que a discussão ainda está grande, porque o STJ chegou a falar, não, somente os crimes pós... a discussão ainda não está pacificada, somente crimes depois do pacote anticrime. Então, o que a gente vai levar para a nossa prova? Por enquanto, eu acredito que eles não vão vir com essa discussão,
entendeu? De lei penal no tempo com relação ao crime de estelionato, porque nós não tivemos ainda um batendo martelo. Por exemplo, hoje é dia 23 de março de 2021. Então, a discussão ainda vai existir. Nós vamos saber daqui a pouco, quando o STF bater mesmo o martelo com relação a isso, entendeu? Mas, por hora, a gente fica que agora é crime de estelionato, que vai ser todos os crimes, tá? Vamos lá. Até porque, querendo ou não, vai ser mais favorável para o réu, vai que a pessoa não quer representar. Vamos lá. 4 diz o seguinte: considere o Código de Processo Penal quando as medidas cautelares. Analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta. Vamos lá. Abra um Código de Processo Penal, artigo 282. Tá? Eu sempre volto lá. Nós já passamos 1000 vezes por lá, mas não tem problema. Passaremos 1001 vezes, tá? O artigo 282, que traz as medidas cautelares, ok? Vamos ver o que a 1 está falando. As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz de ofício. Pessoal, risca. Nada mais no mundo do direito que for para prejudicar a vida de alguém poderá ser feito de ofício. O juiz pode retirar as medidas cautelares de ofício, ele pode revogar de ofício, mas aplicar de ofício ele não pode. Anote no seu caderno, ele pode revogar de ofício. Aonde está isso, Fabi? Parágrafo 5º do artigo 282. Mas aplicar ele não pode mais de ofício, beleza? 2. Não será permitido o emprego de força, mesmo a indispensável no caso de resistência ou de tentativa de fuga do preso. Pessoal, olha só, artigo 284. Artigo 284. Karine, estou com saudade de te ouvir. Não dá para ficar 5 dias sem você ler um artigo para mim. Vai lá, artigo 284, bebê. Não será permitido o emprego de força, salvo a indispensável no caso de resistência ou de tentativa de fuga do preso. Muito bem. Toda vez que vocês tiverem que usar força, vocês vão lá, olha, durante essa prisão, esse olho roxo que tá nele, né? Esse supercílio que tá aberto, a boca que tá... Foi força extremamente indispensável porque ele estava resistindo, entendeu? Só isso. É só ir lá e justificar. Justificou o artigo 284, né? Enfim, tá justificado. A 2, então, está errada, porque é permitido sim, tá? Aí na hora você fala, olha pra mim, gente, se eu não desse um soco nele, ele não ia parar, não ia deixar eu algemar, né? Vamos lá, 3. É brincadeira. A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Olha o artigo 282, parágrafo 6º, por favor. Olha o que ele fala. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida. Galera, modificação do pacote anticrime, parágrafo 6º, neném. O 282, desde o parágrafo, olha, deixa eu ver aqui, do 2º para frente é tudo novo. Ou seja, tudo vai vir na sua prova, tá? Olha aqui a 4, então a 3 está correta. Olha a 4. As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz e não poderão ser aplicadas cumulativamente. Olha aqui o parágrafo 1º. Lá no parágrafo 1º ele fala: as medidas cautelares poderão ser aplicadas isoladas ou cumulativamente. Gabarito, então, letra A. Tudo bem até aí, pessoal? Sim ou não? Olha, eu não preciso estar escrevendo aí para vocês irem escrevendo junto. Eu vou falando, vocês vão anotando aí, tá? 5. Vamos lá. 5. Questão número 5. Tá aparecendo bem aí na sua tela. Vamos ver o que a questão número 5 está vindo dizer para nós. Essa caiu na banca CESP em 2018, tá? Mas está adaptada. Polícia Civil do Maranhão. Maranhão. Se uma pessoa presa em flagrante pela prática de estupro for submetida a ato vexatório por agente policial, vamos lá. Aqui,
Provavelmente estamos falando de situação de lei de abuso de autoridade. Olha aqui, gente. Diz a letra A. Poderá, no âmbito criminal, ser aplicado ao agente policial a penalidade de reclusão. Gente, olha só. Vocês lembram que eu li todas as penas com vocês? Na lei de abuso de autoridade? Acho que foi sábado de manhã. A pessoa não assistiu essa aula ainda que a senhora não colocou. Não, mas eu vou colocar lá no Classroom para vocês já hoje, daqui a pouco. Não tem nenhuma pena de reclusão na lei de abuso de autoridade. Repita aí. Não tem nenhuma pena de reclusão na lei de abuso de autoridade. Fabi, escreve aqui. Escrevo. Vou escrever aqui para não falar que não foi por minha causa que tu não lembrou. Não tem nenhuma pena de reclusão na lei de abuso de autoridade. Somente detenção e multa. Show! Vamos lá, letra B. A letra B diz o seguinte: poderá, no âmbito administrativo, ser aplicada a pena de repreensão a agente, cumulada com a perda de vencimento por determinado período. Gente, a lei de abuso de autoridade não prevê penalidade de repreensão ao agente. Ela não prevê. Olha, C, tá? O que nós vamos ter lá, lembra? Nós vamos ter suspensão do exercício do cargo, função pelo prazo de 1 a 6 meses, né? Com perda de vencimentos e vantagens. Lá no artigo 5º, inciso 2, nós fizemos, né, tanto do artigo 4º, que seria as penas restritivas, quanto a substituição, nós fizemos uma tabelinha na última aula. Letra C diz: sem instauração e conclusão do inquérito policial, não poderá ser iniciada ação penal contra o agente policial, sob pena de violação da independência entre os poderes. Galera, quando vocês estudam inquérito policial lá, o que a gente fala? O inquérito policial, ele é o quê, gente? Dispensável. Coloca aí, pelo amor de Deus. O inquérito policial é dispensável. Então, não preciso. Sem instauração não pode ser iniciada ação penal, o MP vai rir da sua cara. Igual o Nemo, quando ele... Não, é o Simba, né? Querer dar risada da cara do perigo, né? O MP vai rir da sua cara. Ei, não começa nada, MP. Eu não terminei meu inquérito. Tá doido, né? Letra D. A aplicação de penalidade administrativa ao agente dependerá de condenação criminal. Gente, olha só, eu não preciso de condenação criminal para aplicar as penas, elas são independentes, tá, pessoal? Elas são independentes, ok? E a letra E. Caso seja condenado pela prática de abuso de autoridade, poderá sofrer com efeito da condenação, olha lá, a inabilitação por exercício do cargo, mandato ou função pelo período de 1 a 5 anos. Show! Lembra que eu falei para vocês que isso não é um efeito automático, que ele precisa que isso daí é essa pena ela só pode ser aplicada se ele tiver reincidência em crime de abuso de autoridade? Bora ver se isso está falando. Tal efeito, no entanto, não é automático, estando condicionado à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade, devendo ser declarado motivadamente na sentença. Pessoal, gabarito letra E. Quem não assistiu, a última aula é muito importante, porque, professora, você acabou de falar que uma não depende da outra. Não necessariamente, mas é importante, né? Nós falamos muito disso na última aula. Nós fizemos uma tabela, não foi? Vamos lá, questão 6 diz o seguinte: considere que um delegado de polícia, após autuar em flagrante um criminoso, deixe de comunicar imediatamente ao juiz competente a referida prisão por mero capricho. Aí, lembra que eu falei para vocês? Se ele tiver esquecido, aí, pessoal,
uma situação de negligência, já é culposo, então não é abuso de autoridade. Porque o abuso de autoridade, eu não tenho crime culposo, é somente crime doloso, tá? Então vamos lá, aqui nesse caso foi por mero capricho. Ainda diz na letra A, é correto afirmar que o delegado cometeu o crime de abuso de autoridade, podendo ter a pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direito, consistente na suspensão do exercício do cargo, função ou mandato por prazo de 1 a 6 meses, com a perda de vencimentos e de vantagens, sendo que a condenação gera como efeito automático a inabilitação para o exercício do cargo, mandato ou função pelo período de 1 a 5 anos. Galera, tá tudo certo até aí. O problema é quando ele fala que gera um efeito automático. Não, né? Isso aqui não é automático. Essa inabilitação não é automática. O que eu preciso aqui para eu tornar a pessoa inabilitada para o exercício do cargo, mandato ou função pelo período de 1 a 5 anos? O que eu preciso? Reincidência. Reincidência, França, arrasou. Reincidência em crime de abuso de autoridade. Reincidência em crime de abuso de autoridade, tá? Letra B diz o seguinte: cometeu um crime de abuso de autoridade, podendo ser sancionado administrativamente, mas não podendo mais questionar sobre a existência e autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Olha só. Gente, vamos lá no artigo 6º da lei. Olha só. Artigo 6º da Lei de Abuso de Autoridade está dizendo: as penas previstas nesta lei serão aplicadas independentemente de sanções de natureza civil ou administrativas cabíveis. O parágrafo único diz: as notícias de crimes previstas nessa lei que descrevem falta funcional serão informadas à autoridade competente com vistas à apuração. Agora, olha o que fala o artigo 7º. Karine, por favor, lê para mim aí, Karine. Artigo 7º. As responsabilidades civil e administrativas são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou autoria do fato quando estas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Vamos lá. Ele está falando que elas são independentes da criminal. Ou seja, eu posso sim. Ele está sendo, né, julgado lá criminalmente, civilmente, administrativamente. O problema é, lá no criminal, foi decidido lá no criminal, não podendo mais questionar sobre a existência e autoria do fato, quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Isso quer dizer o seguinte: o juiz criminal entendeu que tem o crime, no administrativo você não vai poder falar que se teve ou não o crime, já foi decidido lá. O juiz criminal entendeu que não teve essa situação. Lá no administrativo, você não vai poder vir e rediscutir a existência ou não do crime. Gabarito da questão, letra B de bom demais. Tá? É bom demais. Bom demais. Isso aí mesmo. Vamos lá. Questão número 7. A respeito dos crimes hediondos. Claro que hediondos relacionados ao pacote anticrime, tá? Essa questão aqui, ela tá adaptada, mas ela caiu em 2017 na CESP, Polícia Civil do Goiás. Karine, você que fez essa prova, você não fez essa prova do Goiás, 2017 ou não? Não, eu fiz foi da Instituto Acesso no Espírito Santo, 2019. Ah, tá. Vamos lá, então. Diz o seguinte, a letra A. Com o advento do pacote anticrime, o crime de furto qualificado com emprego de explosivo, furto qualificado pelo emprego de explosivo, ou artefato análogo que cause perigo comum, passa a ser crime hediondo, certo ou errado, senhores? Certo. E o roubo com emprego de explosivo? Não é hediondo. Não é hediondo. Perfeito. Gabarito da nossa questão, letra A, né?
Vamos ver as próximas aqui, só para falar que a gente não está resolvendo só certa, enfim. Olha a letra B. Para que se considere o crime hediondo, ele tem que ser qualificado. Não, pessoal, né? Não precisa, posso ter homicídio. Olha, o homicídio simples, ele pode ser considerado crime hediondo quando ele for cometido com características de grupo de extermínio. Professora, mas precisa ser cometido por grupo de extermínio? Não. Pode ser um homicídio simples, praticado com características de grupo de extermínio. Por exemplo, eu digo e falo assim, hoje eu vou sair matando todo mundo que está dormindo em ponta de ônibus. Vou sair matando mendigo, vou sair matando careca, né? Vou começar em casa, né? Vou matando, não posso. É característica de grupo de extermínio. Se for simples, é crime hediondo? É. Eu posso cometer eu sozinho? Pode. É a característica de grupo de extermínio, tá? Então, para ser hediondo, não precisa ser qualificado. Pode ser simples. Olha a letra C. Considera-se hediondo o homicídio praticado por ação típica de grupo de extermínio ou ação de milícia privada? Galera, milícia privada não é crime hediondo, tá? Não é crime hediondo. Risca aí, escreva no seu caderno. Vou colocar até aqui, que é para não dizer. Depois, se você errar, porque a aluna é imagem do Satanás, né? Se tu errar... Gente, falando, cadê o pastor, hein? O pastor não assistiu, não tá aqui hoje, né? Vamos lá, letra D. Com o advento da Lei 13.964, o crime de roubo, Karine, quando chegar no Pará, tem que aprender a falar paraense, tá? Preste atenção. O crime de roubo circunstanciado pela destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum passa a ser crime hediondo? Não, né? É só o roubo, furto. O roubo com explosivo não é hediondo, pelo menos até hoje, 23/3, não é hediondo, tá? Não é hediondo. Pessoal, me dê 1 segundo, eu volto. 1 segundo mesmo. Voltei. Opa, 1 minuto. Vai lá com o tio Pepe, vai logo lá com o tio Pepe, anda. Anda, Davi. Vai com o tio Pepe, meu filho. Amor, tá muito cheio de pneu. Davi, se você não for, eu vou ficar triste o Dio, não vai ter Free Fire mais. Vai logo no teu Dio. Agora, Davi, vai com o teu tio, Davi. Papai chegou ali na balsa, é logística para buscar ele. Vamos lá, pessoal. Qual que nós paramos aqui? Deixa eu ver. Letra E. Vamos lá. Letra E. A tortura, o tráfico de drogas e o terrorismo não são hediondos, de modo que são suscetíveis à fiança, graça e anistia. Pessoal, são crimes que eles são o quê? O quê, pessoal? Equiparados, né? Eles são equiparados a crimes hediondos, tá? E eles são suscetíveis, beleza? Vamos lá. Questão número 8 agora. Questão número 8. Vamos lá na extorsão mediante sequestro. Vamos lembrar? Artigo 105. Vamos lá no crime de extorsão. Vamos ver se a gente lembra. Crime de extorsão, artigo 158.
Pergunta aos senhores, sim ou não? Sim ou não? Extorsão com resultado morte. Artigo 158, parágrafo 2º. É crime hediondo? Extorsão com resultado morte. Artigo 158, parágrafo 2º. Pessoal, não se cale, não. Não. É crime hediondo, sim ou não? Não, só o terceiro. Não. Parágrafo terceiro. Agora, o 158, né, lá no Código Penal, deixa eu abrir aqui. Agora, o 158, quando eu falo que eu estou restringindo a liberdade da vítima, e eu tive também a possibilidade do resultado morte ou lesão corporal grave, aí sim é crime hediondo. Muito cuidado, porque lá no extorsão, lá na extorsão, aqui no 158, a extorsão com resultado morte era crime hediondo, não é mais. E agora, o que é crime hediondo é o parágrafo 3º, a extorsão que eu tenho a restrição da liberdade da vítima como condição para obtenção da vantagem, tá? E se resultar lesão corporal ou morte, aí é crime hediondo. Agora, o 159, todo que é a extorsão mediante sequestro, ele é todo, desde o caput, parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, parágrafo 4º, todo crime hediondo. Vamos lá, diz o seguinte, a outra. A consumação do artigo 159 do Código Penal se opera com a exigência de uma vantagem como condição ou preço do resgate, o que faz com que o delito seja classificado como um crime formal. Gente, olha só, aqui é o seguinte, é diferente da prática da extorsão. Olha só, na extorsão, eu vou ter que a prática do delito se deu com a exigência, tá? Se deu com a exigência. Na extorsão, artigo 158. Mas na extorsão mediante sequestro, tá? A consumação do crime não vai se dar na exigência, vai se dar na privação da liberdade. Entendeu? Isso aí, nós temos posição, por exemplo, o professor Rogério Greco trabalha com essa posição, entendeu? E nós precisamos entender isso. Lá na extorsão do 158, não deixa de ser crime formal, tá? Não deixa de ser crime formal. Porque eu não vou precisar receber a vantagem, tá? Lá na extorsão, artigo 158, crime formal. Eu tenho resultado naturalístico, mas eu não preciso do resultado naturalístico para a prática do delito. Ele vai se dar com a conduta. Só que a conduta lá na extorsão é o exigir vantagem, tá? Na extorsão mediante sequestro, o crime também é formal, porque eu não preciso que ninguém pague o resgate. Só que a consumação do delito não vai se dar na exigência. A consumação do delito vai se dar na privação da liberdade, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, que a privação, que a consumação vai se dar na privação da liberdade. Ok? Só um segundo aqui, gente, que o papai tá mandando mensagem. Beleza? Bora lá. Deixa eu colocar aqui enquanto esperto. O papai chegou e aí começou a me agoniar. Olha só o que eu tô fazendo. Vai aparecer na gravação essa marmota, né? Mas vamos lá. Aqui vai se dar com a privação da liberdade, mas não tem problema. Ele continua sendo crime formal, tá? Continua sendo crime formal. Vamos lá, letra B. Letra B. O que tá falando da letra B? O crime é hediondo, mesmo em sua forma simples, tá? O crime é hediondo, mesmo em sua forma simples. O que é forma simples? Do caput. Dispensando a verificação de resultados morte ou lesão corporal de natureza grave para a incidência da Lei 8.072. Gabarito está certinho. Todo a extorsão mediante sequestro, artigo 159. Extorsão mediante sequestro, artigo 159.
é todo crime hediondo. Ele é todo crime hediondo. Gabarito da nossa questão aqui, letra B. Tranquilo com relação a isso. Na verdade, o que vai vir na nossa prova é isso aí, tá? Vamos lá, questão número 9. A questão número 9 diz o seguinte: são crimes hediondos nos termos da Lei 8.072 de 90, exceto. Leiam para mim aí e me deem o gabarito dessa questão. Um segundo. Vai lá. Diz o seguinte: são crimes hediondos. 1. Extorsão qualificada pelo resultado morte. Gente, presta bem atenção. Extorsão, 158. Extorsão mediante sequestro, 159. Repete aí. Extorsão, 158. Extorsão mediante sequestro, 159. Vou falar de novo. Extorsão, 158. No 158, para ser crime hediondo agora, o resultado morte é crime hediondo? O resultado morte está no parágrafo 2º. Só vai ser o 158, que é o extorsão, só vai ser crime hediondo se eu tiver a restrição da liberdade da vítima, e a restrição da liberdade da vítima é condição imprescindível para a obtenção da vantagem. Deu para entender? Sim ou não? Sim, Fabi. Gente, isso daí vai ter que entrar, vai ter uma questão dessa na sua prova, mas eu tenho certeza absoluta. Fabi, de certeza. Entendeu? Certeza absoluta. Tá? Então, vamos gravar na nossa cabeça. O 158, extorsão, ela só vai ser hediondo no parágrafo 3º. A extorsão qualificada pela morte, a extorsão mediante sequestro, ela é toda crime hediondo. Gabarito da 9, portanto, letra A. Gabarito, portanto, da 9, letra A. Gente, seguinte. Eu vou dar um segundo para vocês lerem essa questão número 10. Essas 5 questões aí. 5 situações. E vocês vão me dar o gabarito. Vamos lá. Eu vou desligar meu microfone um segundo, tá? Eu quero saber para qual dessas pessoas eu vou aplicar a lei de crimes hediondos. Para o Túlio, Maurício, Marinalva, Maria ou Bruna. Qual dessas pessoas eu vou aplicar a lei de crimes hediondos? Bruna. A Bruna, você acha que vai? Só para a Bruna? Só a Bruna que eu vou aplicar a lei de crimes hediondos? Dá uma analisada aí. Maurício também. Maurício? Bruno e Maurício? Marinalva. Marinalva. Aqui. Vê aqui da Marinalva. Por que tu acha que na Marinalva eu vou também aplicar a lei de crimes hediondos? Vamos lá. Para quem eu vou aplicar a lei de crimes hediondos? Vamos lá, certeiro. Coloquem aí no chat. Bora ver. Coloquem no chat, por favor.
Lei de crimes hediondos. Vamos lá. Diz o seguinte. Túlio, no dia 19 de dezembro de 2019, cometeu o crime de roubo circunstanciado ou rompimento de obstáculo mediante emprego de explosivo ou artefato que cause fato análogo. Cause perigo comum. O Maurício, no dia 25 de janeiro, pós-pacote anticrime, cometeu roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, né? Marinalva, no dia 26 de janeiro de 2020, cometeu crime de roubo circunstanciado pelo meio de emprego de explosivo, roubo. Olha, eu me lembro bem, Fabi, roubo com explosivo não ficou crime hediondo. Maria, no dia 20 de janeiro, cometeu o crime de furto qualificado pelo emprego de explosivo. Só que foi no dia 20 de janeiro. O pacote anticrime, 23 de janeiro. Então, se ela cometeu antes, não é crime hediondo. Vou tirar aqui, que eu já tenho de certeza aqui a Maria. De certeza, a Maria. A Bruna, no dia 24, ou seja, depois do dia 23, cometeu o crime de furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo. A Bruna tem certeza aqui. Vamos ver. Só que eu sei que tem mais um. Qual que é o outro, pessoal? Qual é o outro aí que também é crime hediondo? Gente, olha só. O roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, depois do pacote anticrime, virou crime hediondo também. Olha aqui, ó. Então, acertou. Quem falou Bruna aí? Maurício. Acertou quem falou Bruna aí? Maurício. O restante não é crime hediondo, tá? O restante não é crime hediondo. Qual que é o gabarito aí? B. Letra B de bonitos, né? Acertamos aqui, ó, letra B. Acertou aí? Vamos lá. 11. A 11 diz o seguinte. Aqui já é lei de execução penal, tá? Lei de execução penal. Tivemos uma modificação muito bacana na lei de execução penal, gente, tá? Diz o seguinte. O sujeito A, primário e de bons antecedentes, foi condenado a 20 anos de reclusão em regime inicialmente fechado, pela prática do crime hediondo qualificado. O crime foi praticado no dia 24 de janeiro de 2020, pós-pacote anticrime. Nesse caso, preenchidos os demais requisitos, o sujeito A terá direito a progredir para o regime semiaberto após o cumprimento de Olha só. Quando a gente vai lá, pessoal, na modificação na LEP, Lei 7.210 de 84, tá? Nós tivemos uma modificação nessa progressão, tá? E ela diz o seguinte, artigo 112. Olha o que diz o artigo 112. A pena privativa de liberdade será executada de forma progressiva com a transferência para o regime menos gravoso a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos. Aí ele vai tratar agora de porcentagem, pessoal. Agora tudo vai ser questão de porcentagem. E aí,
a gente vai ver uma tabela aqui que ficou bem legal. Presta bem atenção aqui. Deixa eu ver se eu consigo montar uma tabelinha. Vai ajudar a gente aqui. Enviei no grupo a tabela. Não, mas eu quero montar uma tabela aqui minha, tá? Olha só, preste atenção. Nós vamos pensar em uma circunstância, primeiro aqui, crime sem violência, tá? Vou colocar aqui, ó, crime sem violência. Quando eu me deparar com um crime sem violência, pessoal, eu vou ver se ele é primário, ok? Ou se ele é reincidente. Vou colocar de amarelo, porque cada um deles eu vou colocar aqui de amarelo. Se o crime foi sem violência e ele é primário, com 16%, ele vai progredir. Se o crime foi sem violência e ele é reincidente, com 20%. Cadê o porcento? Acabei de usar por cento, gente. Com 20% ele vai progredir, tá? Agora eu vou colocar aqui com violência. Com violência. Aí eu vou colocar aqui agora de verde. Presta atenção. Aí eu vou colocar aqui. O filme foi com violência, né? Primário. E eu vou colocar aqui reincidente. Tá dando para entender aí a minha tabela? Como é que vai ficar? Aqui as cores. Tipo assim, você vai fazendo depois um tracinho para cima e um para baixo, mas dá para ver. Presta atenção. Se foi um crime com violência e ele é primário, com 25% ele vai progredir. Se o crime é com violência e ele é reincidente, com 30% ele vai progredir, tá? Vou inserir aqui linha abaixo, um bocado de linha aqui. Inserir mais tabela aqui, deixa eu ver se vai mais. Agora eu vou colocar aqui, pessoal, crime beleza, vamos ficar aqui só com esses dois aqui, ó. Vou excluir aqui. Beleza. Vou botar aqui uma outra tabela. Tá? Agora, presta atenção. Eu vou vir para o hediondo. Se o crime ele for hediondo, tá? Crime hediondo, pode ser que ele seja primário ou pode ser que ele seja reincidente. Se ele for primário, com 40%, ele vai progredir. Se o crime for hediondo e ele é reincidente, com 60%, ele vai progredir. Tá? Vamos aqui agora, que eu tenho o hediondo com morte. Hediondo com morte. Vou colocar aqui de rosa. Aí eu vou vir aqui de novo. Ele é primário. Opa, deixa eu botar esses dois aqui de azul. Para não atrapalhar. Agora aqui ele primário e ele reincidente. Esses daqui também vão ficar de rosa. Se foi um crime hediondo com morte e ele for primário, com 50%, ele pode progredir, tá? Aí aqui, no caso, se ele exerce comando de organização criminosa, milícia privada, vou colocar aqui, comando de organização criminosa, milícia privada, tá? Milícia privada, ok? Se ele for reincidente, pessoal, com 70%, ele vai progredir. Essa é a nossa ideia que a gente tem que levar para a nossa prova. Tá? Você pode colocar o sem violência, puxa uma seta para cima, uma seta para baixo, só pense assim. 16, 20, 25, 30, 40, 60, 50, 70. E mete sem violência com violência, hediondo com morte. E aí, vocês montem a tabela dos senhores, tá? No caso do nosso exercício, para finalizar a nossa noite de hoje, que o papai tá chegando, vai ser um caos. Eu vou ter que sair, levantar, abrir portão, vou parar logo.
Ele diz que o sujeito A, primário de bons antecedentes, foi condenado a 20 anos... Ó, o papai já chegou. Deixa eu abrir o portão para ele ali. 1 minuto, gente. Gente, boa noite. Só uma dúvida aqui com os colegas. Essa tabela que a professora está fazendo é para o estudo de delegado ou investigador? Porque o meu medo que, assim, não está hediondos para investigador, mas se tiver como base de estudo a lei, né, de pacote de crime, como vai ser? Vamos lá. Continua. O que eu tenho aqui no Professora? exercício? Oi. Tinha acabado de abrir aqui para uma das meninas, estou com uma dúvida. Essa tabela, eu estudo para investigador? Vai cair pacote anticrime na tua prova? Pois é, aí não tá o hediondos, mas se não... Vai cair pacote... Vou repetir de novo, Natália. Vai cair pacote anticrime na tua prova? Tá no teu edital o pacote anticrime? Na verdade, não. Tu já leu teu edital? Tô olhando aqui. Todos têm pacote anticrime. Então vai cair tudo de pacote anticrime. Professora, não tem tal lei na minha prova. Mas vai cair pacote anticrime? Se for cair, minha filha, você estude todas as modificações. Independente se tal lei vai ser ou não cobrada na tua prova, entendeu? Entendi, professora. Obrigada. Ele pode... Professora, não vai cair hediondo na minha prova. Mas cobrou pacote anticrime. Ele pode pedir a modificação do hediondo? Pode. Pode. É exatamente esse ponto que eu queria saber. Então pode. Vamos lá. Aí ele diz, o sujeito A, primário de bons antecedentes, foi condenado a 20 anos de reclusão em regime inicialmente fechado pela prática do crime de homicídio qualificado. Homicídio qualificado, pessoal, crime hediondo, né? Obviamente que é com morte. O crime foi praticado depois do pacote anticrime. Nesse caso, preenchidos os demais requisitos, o sujeito A vai ter direito a progredir para o regime semiaberto a partir do cumprimento de quantos por cento da pena? Homicídio qualificado. O crime hediondo tem morte. Obviamente, o crime de homicídio tem morte. Pessoal, se ele é primário, ele vai ter que cumprir 50%. Se ele for condenado a 20 anos, ele vai ter que cumprir quantos anos da pena dele? Gente, eu não abri aqui para vocês a tabela e ninguém falou nada. Meu Deus do céu. Eu já estava... Eu abri o Word. Vou já colocar ali para vocês o Word. Jesus amado. Eu fiz a tabela toda no Word. Tava aparecendo, sim. Ah, tava aparecendo o Word? Ah, perdão. Achei que não tava. Então tá aí, ó. Nesse caso, então, voltou aí para vocês? Voltou? Sim. Ah, tá. Ah, achei que eu estava em PDF, depois estava tudo no mesmo documento. Perdão. Então, olha só. Nesse caso, ele vai ter que cumprir quantos? 10 anos. Me embananei toda. Acho que é porque o papai chegou, vai buscar o papai, vai para dizer onde. Loucura. Tá? Então, prestem muita atenção. Essa tabela tem que ficar na sua memória. Mas aí, você vai fazendo o quê? Faz essa tabela. Entendeu? 16, 20, 25, 30, 40, 60, 50, 70. E vai metendo. Sem violência primária reincidente, com violência primária reincidente, hediondo primária reincidente, hediondo com resultado de morte primária reincidente. 16, 20, 25, 30, 40, 60, 50, 70. Acabou. Vai lembrar na hora da tua prova. Senhores, ficamos por aqui por hoje. Foi um prazer inenarrável estar com vocês. Amanhã a gente se encontra novamente. Daqui a pouco eu coloco esta aula e a aula de sábado para vocês num ambiente virtual, no seu Classroom. Beijos, fiquem com Deus, tá? Estudem e muito. Beijo, meu amor. Beijo.